A gente vê nas empresas agressões, muita tentativa de suicídio. Nós fizemos mais afastamento por problema mental nos últimos 2 anos do que nos outros 30. Fala, o que está acontecendo com as pessoas? A gente pensa mais negativo do que positivo. Você pensa mais nas coisas, nos problemas, do que na coisa solucionada. Tudo que acontece para você, você merece. A humanidade está com medo porque não tem conhecimento. Começa agora o Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. E hoje nós vamos falar: a sua vida é o que você pensa e não o que você quer. E esse programa não seria possível sem os nossos patrocinadores, Repinte, Action Group e Vem de Perto. Manuel, muito obrigado de estar aqui com a gente, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e vamos em frente, vamos conversar. Manuel, vamos começar já polêmico. Da onde vem o pensamento? Pensamento, né? Da onde vem é complicado de explicar, mas é assim, tudo que você pensa acontece. Por que as pessoas reclamam da vida? Porque a vida não acontece o que ela quer, mas o que ela pensa. E você pensa muito naquilo que você não quer. E a tua vida é essa mistura daquilo que você pensa. Vamos falar de positivo e de negativo. Essa mistura que dá a tua vida. Ou seja, você muda a tua vida a hora que você quer. Está na tua mão, nas suas mãos, de mais ninguém. Ou seja, você está dizendo que quando eu penso que eu quero um cliente novo, né? Mas ao mesmo tempo eu estou lá internamente pensando assim, e se der errado? É isso que está atraindo essa negatividade? Sim, você gerou uma imagem do dar errado. Né? Você vê, eu brinco, às vezes eu falo para as pessoas, a pessoa pensa assim, eu não quero cair de uma escada, eu não quero cair da escada, eu não quero cair da escada. O cérebro não entende o não. O cérebro trabalha com imagem. E o não cair da escada é você caindo da escada, a imagem. Aí você cai da escada e fala, mas bem isso que eu não queria aconteceu. Mas você pensou nisso, por isso que eu falo, é o que você pensa, não o que você quer. A gente teria que cuidar mais dos pensamentos. Tá? Pensar com certeza, com emoção, se você quer que aconteça. Logo, se uma nação, se um povo, se um grupo étnico, ou um grupo de pessoas tem um pensamento direcionado e único, a probabilidade, a tendência daquilo acontecer é muito maior. Uma soma de pensamentos que vai dar acionado esses pensamentos. Se todo mundo pensar a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Todo mundo tivesse um pensamento direcionado só para o bem, só aconteceria o bem. Né? Ou seja, você muda qualquer coisa. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você tem um grupo inteiro, estamos com medo, vai acontecer, sei lá, tal desastre. Tá todo mundo ali, aí por isso que ele vai acontecer. Acontece. Por isso que a gente está vendo muita coisa, né? Você vê na televisão, passa uma notícia, né? De algum... Eu lembro, há algum tempo atrás, por exemplo, ninguém matava ninguém na escola. De repente, um cara nos Estados Unidos entrou e fuzilou um monte de gente lá. Começou um monte de escola a acontecer a mesma coisa. Cinema, escola, o cara entra com metralhadora, mata todo mundo. Ou seja, aquela imagem está lá. Alguém capta a imagem e aciona ela. Né? Então, o bandido que mata alguém na rua... Desculpa o que eu vou falar. De repente você pensa assim, vou matar meu chefe de raiva. Você não vai matar, mas você pensou, você gerou uma imagem. Isso funciona não dá para explicar atomicamente falando. O teu pensamento está lá. Ele também pensa, eu vou matar alguém, né? Mas não vai. Eu também, fiquei com raiva, eu mato ele, mas não mato. Aquilo vai se juntando. Alguém que tem a vontade de... Alguém que vai assaltar alguém, naquela hora está com essa intenção, ele, vamos falar assim, ele puxa aquela energia e mata. Ou alguém, numa hora de raiva, aciona isso e mata alguém e fala, eu nem sei por que eu fiz isso. Mas aí eu te pergunto, de onde vem esse raciocínio ou esse estudo? Qual doutrina que traz essa realidade? Cristo ensinou isso há 2000 anos atrás. Porque ele falava, seja feita conforme a tua vontade. Por que duvidastes, homem de pouca fé? Não tem a história de Pedro andando sobre as águas? Sim. Porque Cristo estava andando sobre as águas e Pedro fala, posso ir ter com o Senhor? Ele fala, pode vir. Estou resumindo, não foi assim? Aí quando ele viu que ele estava andando sobre as águas, ele duvidou. Ele criou a imagem do eu andando sobre as águas, impossível, né? Afundou. Cristo puxou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você gerou uma imagem de conflito? Se você queria andar sobre as águas, você pode andar sobre as águas.
basta você acreditar. Ele não falava que ele curava, ele falava, tua fé te curou, seja feita conforme a tua vontade. Mas ninguém quer entender isso. Muitos chegavam e falavam, não, posso só encostar nas suas vestes Tem isso, que eu vou me curar. Que eu vou me curar. E curava. Uhum. Um copo d'água cura, se você acreditar. Por isso que tem milagres na igreja. Né? Então, na verdade, o pensamento Gera uma imagem. consegue ter um resultado em cima da matéria. Sim. Porque antes de ser matéria, tudo que existe, toda matéria, foi um pensamento antes. Não existe nada que não tenha sido pensado antes. Nada. Vamos lá. Termina na matéria e começa no pensamento? Ou não? E o que tem no meio? Começa no pensamento. Começa no pensamento. Você pensa, você gera uma imagem, né? Então, o pensamento gera uma imagem. E essa imagem vai se materializar. Essa é uma ordem. Não muda, não muda. Mas não tem nem mais nem menos. Você pensa, gera uma imagem, ela se materializa. Tá, então vamos supor, nós três aqui vamos jogar hoje na Mega Sena. Tá. Aí eu quero ganhar. Você também, eu quero ganhar. Ele, eu quero ganhar. O que faz? Qual dos três vai ganhar? O que potencializaria um dos três a ganhar dos outros dois? Olha que bacana, a partir do momento que você falou, eu vou ganhar, você não vai ganhar. Porque você está jogando para o futuro, você está atrás da coisa, eu vou ganhar. Eu ganhei. Você tem que ter certeza que aquele dinheiro já é seu. Entendeu? Uhum. Eu vou ter. Tá bom, você vai ter. Você continua vivendo e vai ter. Você está projetando uma imagem para um futuro, vamos dizer assim. Tá. E não no presente. Não, eu tenho. Eu sou. Agora, já é meu. Vamos levar isso para dentro dos condomínios. Vamos imaginar um condomínio clube com 670 unidades. Pessoas diferentes, crenças diferentes, né? Qual a chance ou o que construir, o que apresentar, fazer para que todas essas pessoas tenham o mesmo pensamento? Aí é de cada um, né? Aí existem religiões, existem um monte de coisas, as pessoas estão presas a isso. E quando você fala um negócio desse, por exemplo, né, que você é responsável pelo que te acontece, as pessoas não querem aceitar. Porque é mais cômodo você pensar que, não, isso acontece porque um ser maior, vamos falar assim, né, ou Deus quis, não importa. Né? Ele não admite nunca que ele é capaz de fazer isso. O homem sempre põe a força fora dele. Né? E não dentro. Ele acredita num copo d'água, ele acredita num santinho, mas ele não acredita que ele tem a força dentro dele. E essa força está dentro de todos nós. É igual, nós somos todos iguais. E nós temos esse poder. Só não aceitamos, né? É mais fácil depender de alguém. Tá? Então, dentro de um condomínio, como ele falou de nações e tal, dentro de um condomínio, também é uma célula de pensamento voltada para aquele condomínio. Né? Se as pessoas pensassem a mesma coisa, o condomínio não teria problema nenhum, né? Assim como empresas não tem... É bacana isso. Eu vou em empresas que eu falo, tem empresa mal-humorada, empresa bem-humorada. Você fala, como assim empresa mal-humorada? Quem que faz a empresa? São as pessoas que estão lá dentro. Tem empresa que você entra, você fala bom dia, você vê as pessoas de cara amarrada. E tem empresa que você entra, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Você fala, como muda o ambiente de um local baseado nas pessoas que habitam aquele local e que fazem o local. Então, uma nação, uma fábrica, um condomínio, não importa. A tua casa... E você? Começa em você. Agora, esse poder que cada um tem vem de algum lugar? É individual? É de uma coletividade? E como que a gente pode entrar em contato com ele? Todos nós temos esse poder dentro da gente. É independente. O ser humano, qualquer ser humano tem. Alguns mais evoluídos, outros menos. Mas a máquina funciona do mesmo jeito. Você pensa, gera imagem e aquilo acontece. Por que a gente fala do pensamento? Por que às vezes não acontece? Porque a gente duvida. A gente tem mais pensamentos, vamos chamar de negativos, né? Que não existe isso, mas tudo bem, dá para entender o que é o negativo. A gente pensa mais negativo do que positivo. Você pensa mais nas coisas, nos problemas, do que na coisa solucionada. É interessante. É por isso que eu falo, a gente tem que vigiar os pensamentos da gente. Porque isso, quimicamente também, não dá para explicar agora, lógico, interfere na gente. A gente cria os peptídeos lá dentro, eles vão para as células e a célula fica vibrando aquilo. Eu falo para muita gente assim, a pessoa é pobre e sempre acha que vai ser pobre.
E ela fica pensando em pobreza, e ela vai ser pobre, porque ela atrai pobreza. Né? Aquele livro O Segredo, que fala da lei da atração. Né? O que você atrai? Aquilo que você vibra. Então, se você pensar só em... Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava que ele era azarado demais. Ele falava, tudo de errado acontece para mim. Lógico. Ele pensava que ele era muito azarado. Se tivesse 50 pessoas e caísse um negócio na cabeça de alguém, ele falava, vai cair na minha. E caía mesmo, lógico. O cara já tinha isso dentro dele. Ele vibra isso, ele atrai isso. Né? Ele gera a imagem disso. Eu sou o azarado. Ótimo. Eu gostava de estar perto dele porque eu tinha sorte. O azar era dele. Então, levando pelo que a gente está conversando aqui, seria correto dizer que o pensamento é uma energia? É uma energia. Começa, ele não é material na hora, né? Você gera aquela imagem, aqueles átomos se juntam. Por isso que a gente fala, existe um segredo. No livro O Segredo, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ele fala mais ou menos isso, né? Num livro, não precisa de tanta coisa, tudo bem. Mas eles esquecem um detalhe importante, né? Você jogar emoção naquilo. É a emoção que faz esses átomos se unirem, vamos dizer assim, e materializar. Você muda aquela energia, porque matéria também é energia, né? Ela só acelera, viram aquilo se materializa, só isso. Quanto mais emoção você joga naquele pensamento, mais rápido aquilo vai se materializar. Agora, tem um detalhe, as pessoas têm que pensar no seguinte, existe uma lei universal que fala, tudo que você faz volta, a lei da ação e reação. Porque senão eu posso usar para o mal? Até pode. Você pode matar uma pessoa com o pensamento, tudo bem? Só que vai voltar. Volta. É a bolinha que você joga na parede e volta para você. Então a gente fala para as pessoas, quando estiver usando isso, faça coisas para o bem. Coisas que te interessam também, pode fazer, não é pecado, não existe pecado, aliás. Mas faça com uma ideia altruísta, um pensamento altruísta. Vai voltar mais coisa boa para você. São Francisco falava, né? É dando que se recebe. A parte, indo nessa parte, que primeiro vem o pensamento, que vira imagem, que se materializa. O pensamento, provavelmente ele tem acesso, ele vem de algum conhecimento, porque você tem que conhecer algo para poder pensar sobre ou para gerar uma imagem. Esse conhecimento é da onde? É individual? Todo mundo tem o mesmo? Cada um tem o seu? Nós somos todos iguais, é o que eu falo. O nosso cérebro pode acessar faixas de coisas, de conhecimento. Todos nós temos essa capacidade. Quanto mais evoluído você for, espiritualmente falando, você acessa faixas maiores. E aí você consegue entender de onde vem o pensamento. É uma articulação cerebral, lógico, você articula com coisas que você tem. Com ideias que você capta, você articula aquele pensamento, né, e gera. Mas os cérebros são todos iguais, exceto quem tem um problema cerebral de defeito genético físico, o resto é tudo igual. Você mencionou aí a parte de evolução. Vamos começar com perguntas mais básicas. O que seria esta evolução e o que pode se fazer para quem quiser evoluir? Evolução. Evolução não é você estudar medicina, direito, etc. e tal. Isso aí não tem nada a ver. A evolução vem, eu vou chamar de eu, ou espírito, vai que seja. Né? São espíritos mais evoluídos, por quê? Você tem que acreditar que nós não estamos aqui só uma vez nesse planeta. Né? A gente está em evolução, o universo está em evolução. Isso aqui é uma escola e uma prisão ao mesmo tempo. Aqui a gente vem para aprender. Você está aqui, vai viver nessa faixa aqui 80, 100 anos, né? Depois você volta, tá? Você vai completando um ciclo de conhecimento para um dia você sair da escola e ir para a faculdade, vai. Então, essa evolução, então, tem espíritos mais velhos hoje aqui na Terra e tem espíritos mais novos. Tem gente que você fala assim, esse é mais humano, aquele parece um animal, não é? Tem gente que você fala, mano, isso aí é um animal, né, gente? Ele está menos evoluído e ele está tendo a oportunidade de evoluir aqui. Então, para quem tem um pouquinho mais de bom senso, de mais conhecimento e é um pouco evoluído, a pessoa procura mais conhecimento. Né? Conhecimento faz você se livrar do medo. Porque o problema da humanidade é o medo. Medo é falta de conhecimento, mais nada. Eu brinco, eu falo assim, eu coloco vocês num quarto escuro, que você não sabe nada, te levo no meio de um quarto escuro. O que a gente fala? Você não dá um passo sequer. Você não sabe o que tem na frente, se tem um bicho, se tem um buraco. Aí alguém aperta o botãozinho e acende a luz. Aí você conhece tudo que está em volta. Você perde o medo. Tudo bem?
A humanidade está com medo porque não tem conhecimento. Agora, você tocou num ponto que muito me interessa e eu estudo relativamente um pouco em relação a isso, que é a questão da alma, né? Que somos almas eternas, questão de reencarnação, todas essas coisas. Quando a gente fala de conhecimento, tem o conhecimento seu, do Renato, do Demétrios, tem também aquele conhecimento, aquela consciência coletiva que a gente, de repente, possa acessar de alguma forma? Sim, tem um conhecimento. Olha assim, todo ser humano pode ter acesso a todo o conhecimento. Só depende de cada um. Eu explico um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Todos nós podemos ter acesso a todo o conhecimento. Tá. Só depende de cada um. O teu grau de evolução é que te faz acessar um conhecimento a mais, vamos dizer. Teu grau de evolução. Qual é o teu grau? Eu também não sei. E quando eu falo de você, né, não estou falando do... Não é o Renato, é o eu do Renato, o espírito do Renato. Quantos anos você tem? Você não sabe. Você pode ter 4.000 anos e não sabe. Porque das outras vidas, você não vem com a memória, com a lembrança das outras vidas. Aonde fica essa memória das outras vidas de cada um? Está guardadinha num lugar, está dentro do teu eu, né, e dentro do cérebro também. Que estaria dentro desse consciente coletivo ou não? Sim, o inconsciente coletivo que você está falando é todo o conhecimento. Por isso que a gente chama de inconsciente coletivo. É todo o conhecimento permitido a nós. Tá. Alguns acessam Outros uma não. parte, outros pegam outra parte. Mas todo mundo pode se conectar a todo o conhecimento. Que aí fala, é um ser iluminado. Pum. Aí você não precisa mais ficar aqui nesse planeta. Aí iria para um outro. Passou de ano, pum, Tá. Vai para a faculdade. vai para a faculdade. A gente sai do maternal E não acaba nunca. melhor. Depois tem a pós-graduação, tá? E depois tem o pós do pós, depois tem o doutorado, depois tem... É bonito isso. Se as pessoas entendessem isso, talvez vivessem melhor aqui. Porque nós estamos aqui para aprender, não para ser rico e ter dinheiro. Nada contra. É legal ter dinheiro. A gente precisa da matéria, aliás. Faz parte do material. É o planeta do equilíbrio, que a gente tem que equilibrar espírito e matéria. E aí as pessoas se confundem muito. Acha que equilibrar, assim, eu tenho muita matéria, então tem que ser muito espiritual. Não, não. Seja equilibrado só de um lado, na parte. Acha o equilíbrio na parte, não no meio. E as pessoas exageram nas coisas. Você vê muito cara que assassina, todo mundo vai lá para a cadeia e depois vira pastor, tá de Bíblia na mão. Você fala, meu, o cara inverteu tudo para, eu fiz muito mal, agora eu quero fazer muito bem. Tá errado também. Né? Equilíbrio. É o planeta do equilíbrio. Né? Essa parte do aqui seria um material. E a gente está... Aqui nós estamos na terceira, um planeta tridimensional, né? Nós precisamos se manifestar em terceira dimensão para trabalhar esse conhecimento para que seja agregado ao espírito, vamos falar assim. Quais dimensões tem? Onde começa e um pouco para onde vai? Tá, se aqui é o tri, o que seria uma dimensão? Uma dimensão. Tem a primeira dimensão, tem a segunda e a terceira. Tá, vamos tentar explicar para todo mundo o que é a um. Você não consegue explicar, porque assim, nosso cérebro, isso é o difícil, você pode tentar entender, mas nosso cérebro é tridimensional. Certo. Ele só entende 3 dimensões, não adianta. Se eu falar para você, a primeira dimensão é a união de pontos. Tá. Tudo bem, você entendeu? É uma linha. É uma linha. Tá. Mas uma linha imaginária, porque se você tiver uma linha, ela já é tridimensional, concorda? Você pensa numa linha. Sim. Nosso cérebro não consegue entender o que não é tridimensional. Você pode entender mentalmente a coisa, tentar, mas não entender com o cérebro. Nunca ele vai entender o que não é tridimensional. Tudo para ele tem que ter altura, largura, comprimento. Por isso essa dificuldade. Né? A gente pensa em tempo. O tempo a gente pensa em linha. Passado, presente, futuro. Assim. Não existe isso. Né? O tempo é um instante. Então, peraí, não tem passado, presente, futuro? O tempo é um tempo? Tudo assim? acontece ao mesmo tempo. Como é duro explicar, porque não é tridimensional, eu explico para as pessoas assim. O sonho, por exemplo. Você sonha, né? Tem as ondas lá, alfa, beta, tal, teta, delta. A gente sonha quando o cérebro está numa frequência de alfa ali. Quando você está dormindo, ele dura no máximo 3 segundos, essa curvinha que ele entra em alfa. É ali que você sonha. Inteiro são 3 segundos? No máximo 3 segundos.
Aquilo só que você passou a noite. 3 segundos. Às vezes você sonha num sonho uma vida inteira, que tem a história da vida. Inteirinha. Mas durou, de repente, menos de um segundo. Aí você fala, como? Imagina, tem a história e tal. Tanto que às vezes é difícil explicar um sonho. Porque ali a unidade de tempo é outra. Não é essa que nós estamos acostumados a pensar com o cérebro. Por que as pessoas têm... Outro dia me perguntaram isso. O déjà vu. O que é o déjà vu? É você lembrar do futuro. Você lembra do passado, né? Do futuro. É um déjà vu. Né? Ou seja, o já visto. Você fala, de repente, vamos falar que eu estou aqui, eu falo, nossa, isso aqui já aconteceu. Essa é a sensação que muita gente tem e não consegue explicar, fala, eu não conhecia eles, mas eu estava aqui, eu tenho certeza que aconteceu. Né? É lembrando do futuro, porque já tá lá. Está tudo ao mesmo tempo. É complicado, né? Mas o déjà vu é isso. Tá? E aí, gente? Estão gostando? Estão entendendo do passado, do futuro? Mas sabe qual é o teu presente agora? Vamos ver esse vídeo do Mercadinho da Vende Perto. A Vende Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Agora eu tô entendendo a pegada do nosso papo aqui. Chegou, como eu disse, já em algo que eu estudo um pouco. Vamos complicar um pouquinho. Vamos. Em relação a esse inconsciente coletivo e tudo mais, ultimamente tem se falado muito dos registros arcásticos, né? O que você pode falar em relação a esses registros? Fala-se muito de acessar os registros para saber vidas passadas. Isso é fato, é boato? O que é importante saber da tua vida passada? Lógico, a gente é curioso, né? Eu fui, mas todo mundo foi rei, foi rainha, né? Não teve bandido no passado. É bacana isso. Não interessa o que você foi. Mesmo porque ia atrapalhar a tua vida agora, vamos dizer, do agora, desse presente, se você soubesse quem você foi, de repente. E a pessoa você descobre que você é o cara que pregou o homem na cruz. Mas é por isso que a gente tem, o tal do véu do esquecimento. É por isso. Mas o que aconteceu não importa. O resultado do que aconteceu é que é importante. Que aí teu espírito, teu eu, ele gravou aquele resultado que ele precisava para evoluir. A experiência em si não interessa. Tá? O resultado interessa. E é os resultados que te fazem crescer. Evoluir. Então é o resultado dessa experiência que vai me liberar o acesso àquela informação na Você vai coletiva. crescendo, quanto mais você cresce, mais acesso você tem a mais conhecimento. Que é todo esse conhecimento que nós podemos ter acesso. Só depende de cada um. Só que as pessoas se limitam, não adianta. É aquilo que eu falei, as pessoas gostam de ser boi de manada, desculpa a frase. Né? As pessoas querem ser conduzidas. Né? Você não tem coragem de se conduzir sozinho, de ser o boi que vai na frente e tal. Porque se der errado é mais fácil culpar outra pessoa do que ter que assumir a própria culpa. Porque é muito fácil culpar os outros, né? Reclamar da vida. Tua vida não vai pra frente porque você tem olho gordo, tem gosto, Deus não quis. É muito fácil reclamar. Porque aí você justifica pra você, você fala, não, eu fiz tudo certinho. Foi, né? Eu não merecia isso. A gente costuma falar, tudo que acontece pra você, você merece. Mesmo porque foi você que desejou, que pensou, que quis. Não é assim. É assim. Então, assumir isso é muito difícil para a pessoa. Logo, se tudo que acontece foi a gente que quis, estaria com a predestinação ou não? Eu preciso do resultado, mas a experiência em si pode ser diferente, desde que me leve naquele resultado. Respondeu tudo já. Né? Predestinação não existe. Você vem, na verdade, predisposto a colher um resultado. O que não quer dizer que vai colher também. Você pode vir aqui... E não aprender. Porque o ser humano ele tem livre-arbítrio. Isso está escrito em tudo. Né? Todas as religiões falam disso, livre-arbítrio. Ou seja, você vem aqui e você pode fazer o que você quer. Tá? Mas você precisa achar a tua razão de vida aqui. Né? Por que é que eu estou aqui? Né? O que é que eu estou buscando lá dentro? Não aqui fora, quero ter casa, quero ter piscina. Não. Né? Você sabe disso. Inconscientemente sabe disso. Só que você pode seguir por qualquer caminho. Vai encontrar um paredão na frente. Né? Não importa. Então, você quer levar uma vida melhor ou pior, a escolha é tua. Né? A escolha é sua. Só que não reclama. Né? O problema é isso, as pessoas reclamam. E quem escolhe o caminho é você. Não foi ninguém que falou, olha, você tem que ir por aqui. Tá bom, eu vou. A não sei que você seja muito... Né? Mas é você que escolhe tudo. Você pode fazer o que você quer.
Ninguém te proíbe, concorda? Sim. Você é livre para fazer o que você quer. Só que assuma a responsabilidade. Tivemos essas cenas horríveis aí, lá do Rio de Janeiro, tal. Aqueles caras lá, aqueles traficantes, por exemplo, foi uma vida que eles escolheram também. Eles sabem do risco que eles estavam correndo. Né? Então, aí você fala, não merecia. Não. A gente não tem que julgar ninguém. O ser humano gosta de julgar, né? A gente vai parar e observar a coisa e tentar colher resultado daquilo que você viu. E não ficar julgando. Né? Ele está errado, ele está certo. É nato do ser humano julgar. É o maior erro. Estava conversando com o Manuel um pouquinho antes da gente começar a gravar. E um assunto que eu queria que ele voltasse a mencionar, que foi assim, para mim foi muito... Clicou e foi muito marcante, é o seguinte. O que é o senso de justiça? E o que é a justiça? Queria que você voltasse a conversar um pouquinho, só para não me adiantar e não dar o spoiler final. Não, tudo bem. A gente estava batendo esse papo da justiça, que eu falo, por que as pessoas querem a nossa justiça, vamos dizer? Porque existe uma grande justiça. Talvez as pessoas não entendam, né? Mas essa justiça que a gente quer, então, sei lá, alguém matou o meu filho, eu quero que o bandido seja preso. Enquanto ele não for preso, aí ele é preso, sei lá, ou lincham ele e tal, tá feita a justiça para mim. Desculpa, isso é sentimento de vingança, na verdade. Né? Que as pessoas chamam de justiça. Eu quero ver a justiça feita. Não, você quer ver aquilo porque você quer se vingar da pessoa. E aquilo foi feito e aquilo te satisfez. Ou seja, agora eu estou feliz, ele foi preso, ele foi sei lá o que tal, eu estou feliz. Você está feliz por quê? Porque o teu desejo de vingança é que foi alimentado. E será que essa vingança não foi porque ele fez algo que você não faz por medo de sofrer a retaliação que ele vai sofrer? Enquanto ele não sofrer, você fala, pô, se ele não sofreu, podia ter sido eu que fiz. Voltando lá no início da nossa conversa, a partir do momento que você está buscando esse sentimento de vingança, você está com um pensamento negativo, que aí você vai atrair o quê? Coisas negativas para você. Né? Seja na vida material, seja na espiritual, né? Mas você está trazendo esse negativo para você. Ele ensinou tudo isso há 2000 anos atrás, ninguém ouviu, né? Não. Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Imagina, vou amar o bandido da rua, eu vou me proteger. Né? Vou proteger meu filho, não os filhos dos meus vizinhos. Mas eu solto meu filho no meio dos filhos dos vizinhos, que são tudo lobo, né? Então eu teria que proteger os filhos dos vizinhos. Isso seria bonito na humanidade. Sim. Você pensar nos outros, não só em você, no seu filho, na sua família, e vai se fechando cada vez mais. Agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores também, e a gente estava falando até depois da pandemia, né? Que a gente está vendo assim, parece que as pessoas estão meio fora de si, né? A pandemia, que foi um momento triste, né? Que era para nós, enquanto seres humanos, nos melhorarmos, né? De uma forma geral, né? De uma forma coletiva, e parece que aconteceu exatamente o contrário. Então, é vizinho que entra no elevador, não fala bom dia, boa tarde, boa noite, o motorista no trânsito que por qualquer coisa está enfiando a mão na buzina e xingando, né? Agora mesmo a gente estava almoçando antes de gravar, eu presenciei uma discussão na fila da parte do churrasco, né? Por nada, né? O que está acontecendo com as pessoas? Eu acho que a humanidade está passando por um momento, eu vou dizer assim, de loucura, né? Porque dá medo mesmo, o que você está falando dá medo. Eu trabalho com muitas empresas, tal. A gente vê nas empresas agressões, muita tentativa de suicídio. Ou seja, o suicídio, assim, a pessoa perdeu a esperança de qualquer coisa, né? Perdeu a esperança de vida, né? E eu tenho uma empresa há 32 anos, né? Nós fizemos mais afastamento por problema mental nos últimos 2 anos do que nos outros 30. Você fala, o que está acontecendo com as pessoas? E agressão, né? As pessoas, quer dizer, o medo, você se fecha, você se defende, então você agride o outro por defesa, né? Mas porque você está fechado, né? Então, falta de conhecimento, tudo isso, né? Então, a pessoa não permite que alguém entre na fila. Tudo bem, a pessoa pode... Né? Tem coisa que a gente sabe que é absurda, tá, mas o que vai mudar a tua vida também? Você vai discutir com o cara, vai brigar, vai levar um tiro, compensa isso? É interessante, as pessoas parecem que não estão raciocinando mais. Porque ela faz e depois você fala, por que você fez isso? Eu nem sei por que eu fiz isso, mas é aquilo que eu te falei, né?
muito pensamento negativo, a hora que você entra naquela frequência, você puxa essas coisas. E fica violento. Gente que nunca foi violenta, está violento. Né? Gente que não era mal educada, está mal educada. Você fala, o que está acontecendo com o ser humano? Né? Eu acho que no fundo, lá dentro, né? As pessoas sabem que nós estamos chegando no final de um ciclo, isso dá desespero. Só fiz besteira a vida inteira. Uhum. E agora está chegando o fim, né? Porque todo mundo pensa em fim do mundo. O mundo não vai acabar, não, né? Mas vai mudar um ciclo aí e tal. Eu não sei, as pessoas não estão raciocinando, estão deixando de ser humanas, né? Estão parando de pensar. É aquilo que eu falo, você pensar no próximo, que próximo o quê, meu? Eu vou pensar em mim, né? Vou pensar em mim. Tudo isso é falta de conhecimento. Mas essa loucura toda que a gente está vendo na sociedade não pode ter relação justamente com essa mudança de ciclo, com essa mudança de fase? Sim. Esse medo das pessoas, né? Tudo isso faz com que a pessoa fique agressiva. Uhum. É a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A pessoa não sabe até onde ela pode chegar, né? Por falta de conhecimento. Uhum. Ela não sabe o que ela pode fazer. Ela não acredita que ela não é mais do que isso aqui. Né? A pessoa acha que ela é isso aqui. Ah, não, eu não sou materialista. Você acha que vida é isso aqui. Se as pessoas soubessem que elas não morrem, que morte não existe, né? Morre o carro, o robô, esse vai acabar, não tem jeito. Ele tem uma duração aí que podia ser maior até, hein? Tá, a gente está vivendo aí, em média 100 anos, né? A gente tem células que poderiam viver 160 anos, geneticamente falando. Caramba. Né? Mas ninguém acredita nisso, então você não quer morrer, você tem medo de morrer. A pandemia trouxe pânico para todo mundo, porque todo mundo viu a morte muito presente, né? Você via aqueles caixões sendo enterrados em valas, né? Você fala, meu Deus, esse é meu fim, eu vou acabar, né? Vou acabar ali e tal. Aquilo trouxe um pavor geral e foi interessante. E trouxe uma união, de repente, que durou pouco. Amigos, né? Começaram a fazer grupos de amigos para se conversar pela internet. Aí se valorizou um monte de amigos que você não conversava antes, etc e tal. Pá. Aí voltou a vida ao normal, todo mundo esqueceu tudo. Uhum. É o que acontece na humanidade, por exemplo, grandes catástrofes. Todo mundo se une para ajudar, né? Os países que estão em guerra vão lá, se unem, passou um tempinho, já esqueceram das torres, já esqueceram do maremoto lá, do tsunami, já foi, né? Aí depois acontece outro, aí todo mundo se une de novo. Parece que são as chances para você mostrar teu altruísmo. E as pessoas são altruístas por um pequeno espaço de tempo só. E depois voltam a ser egoístas. Isso é meio cíclico, a gente percebe que sempre acontece isso. Tem algum motivo para não durar um pouco mais? Se você aprendesse com o resultado, bastava um. Não precisava ficar repetindo. Né? Sabe aquela historinha que a gente aprende na escola? A criança vai, por exemplo, você tem um problema na frente, então é um murinho. Aí você não quer passar pelo muro, você não quer vencer aquilo. Você foge do muro. Você anda mais um pouco, o muro está maior. Você anda mais um pouco, o muro está maior ainda. É essa a história. Né? Ou seja, a gente não aprende com as experiências. Né? E precisa aprender. Se você colher o resultado de uma experiência, você não precisa mais passar por ela. Se você colher o resultado da experiência, você não precisa passar por ela. Agora, se você não aprende com aquela experiência, ela vai se repetindo na tua vida. Até que você entenda, aprenda, aí você não precisa passar mais. Né? Então, mas as pessoas não acreditam nisso, elas acham que elas são protegidas. Comigo não, comigo é diferente, então tá bom. Então vai, bate a cara no muro. Né? Então, essa do pensamento, desculpa, tá na tua mão isso, né? O problema é que as pessoas só pensam porcaria, pensam em vingança, pensam em destruir os outros, ou seja, eu quero subir um degrau, mas eu tenho que pisar em alguém para subir. Não, não precisa pisar em alguém, mas as pessoas pisam, né? Te atropelam. E também tem aquelas pessoas, né, que disparam para os 4 cantos, né, que, pensa positivo, seja feliz, não brigue com os outros, mas que também pelas costas fala mal de A, fala mal de B, né, e aí assim, a pessoa está se enganando, né? Você falou tudo, autoenganação, né? Uhum. Não adianta a gente se enganar, tá? O que eu falo, todo mundo deveria pegar um espelho, né, e não ficar olhando o rostinho e tal, mas se olhar no espelho, quem é você, na verdade, né? Porque não adianta tentar enganar os outros. Você pode até enganar alguém, né? Mas você não se engana. Tem uns que se enganam, pensam que se enganam também. Mas aí é que vem o problema. Né? No fundo, ele se vinga dele mesmo. Ele acaba se vingando dele mesmo. E cria doenças, cria situações ruins, né? Que o próprio eu dele, o próprio espírito produz isso para ele. Sim. Né? Você fala, poxa, mas por quê? Porque ele precisa aprender, ele precisa colher o resultado.
né? A pessoa valoriza mais a parte, vamos chamar de euzinho, o euzinho, do que o euzão, o grande eu. Então, o primeiro passo seria autoconhecimento. Autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. Uhum. Né? Você quer crescer na vida, quer ter tudo que você quer ter e quer crescer espiritualmente, autoconhecimento. E como que a pessoa faz para ter esse autoconhecimento? Estudando. Mas estudando Estudando. Tem tanta escola hoje que ensina tanta coisa, aquelas escolas que iniciais. religião daria? A religião limita muito, eu acho. Desculpa, Sim, minha sim, opinião, não, tá? sim, claro. Eu acho que a religião, ela pega uma parte da verdade, uma parte e trabalha aquela parte Mesmo só. porque na religião vai te colocar que você tem aquele cara que foi Deus que te protegeu, foi Deus que não deixou. Deus vai te castigar. Tira a culpa de você já não tem mais a culpa, tem ele ali. Então você volta naquele ponto. Você já nasce pecador, poxa. Não é assim? A criança nasce lá inocente, um bebezinho. Não, mas ele já é um pecador. Pô, mas não fez nada pra ninguém. Mas já é um pecador. Pô, que história é essa, cara? Né? Então você já nasce com isso, a família te põe isso, ou seja, você é um pecador. Deus vai te castigar. Mas Deus não é amor? Deus não é... Ai, Deus vai te castigar? Como assim? Né? Ninguém explica essas coisas, né? E a pessoa fica com esse medo. Se eu fizer, eu vou ser castigado. Então eu finjo, tentando até enganar o Deus que ele acredita, não importa, né? Olha, eu sou bonzinho, eu sou legal. E por trás é o que você falou, né? Por trás, penso um monte de coisa ruim. E aí minha vida vai para trás, vamos dizer assim, e eu não sei por quê. Porque você está irradiando isso. Tuas células, teus átomos estão impregnados Vibrando da isso. raiva que você sente, da vingança que você quer ter. Eu vou aproveitar para mudar um pouquinho de assunto. Você mencionou aí escolas iniciáticas, eu queria voltar. Falam muito do Egito, que é o berço aí de muito conhecimento. No Egito a gente tem as pirâmides, que para muitos tem um símbolo que alguns falam que não foi feito aqui, que não tinham capacidade de fazer. E eu sei que é uma área que você domina. Então eu queria que você conversasse um pouquinho, para a gente contasse os pontos das pirâmides. Eu sei que tem muita coisa por trás. Muita. Realmente, hoje o homem não tem tecnologia para fazer uma pirâmide que nem... A gente fala muito da pirâmide de Kelps, né? Que as pessoas falam, era o túmulo do faraó. Nunca foi túmulo de ninguém, nunca teve nenhuma múmia encontrada lá dentro. É que tem um baú lá dentro que eles falam que era o sarcófago e tal, né? Impossível, impossível. Né? Os faraós eram enterrados em 7 sarcófagos. Nesse sarcófago não cabe... Eu entrei no sarcófago, já cheguei a deitar lá, estava uma experiência bacana. Cabe eu tenho 1,82 m, lá dentro tem 1,90 m mais ou menos, quer dizer, não caberia mais 6 sarcófagos, a não ser que o faraó fosse desse tamanho. Mas tudo bem, é a história que conta. E é lógico, foi construída pelos egípcios, também não foi. Né? Os japoneses tentaram agora, acho que foi em 86, tentaram construir uma pirâmide, pediram autorização, e o governo do Egito autorizou. Fazer uma pirâmide de 18 metros. Para provar como foi empurrado pela areia, não sei o quê. Não conseguiram fazer nada. Tiveram que usar helicóptero para pôr os blocos, e blocos que eles usaram do outro lado do rio Nilo, ali, 40 quilômetros, alguma coisa assim. Né? As pirâmides foram construídas com blocos que estão a 800 quilômetros de distância da planície de Gizé. 800 quilômetros. Tem blocos de 70 toneladas. Você fala, como que esses caras levaram um bloco de 70 toneladas e puseram lá em cima? Se não tem guindaste e tal. Ah, não, foi de papiro, de barquinho, né? De papiro, os barquinhos. Pô, é brincadeira. Né? Quando dragaram o Nilo para fazer a represa lá, eles falaram, agora nós vamos achar um monte de bloco caído, porque deve ter afundado, não acharam nada. Ou seja, como que aquilo foi levado? Não tem tecnologia hoje para fazer isso. E são 2.600.000 blocos. E pedras lapidadas de um jeito que encaixa uma na outra, que não passa um fio de cabelo entre uma e outra. Você fala, que tecnologia é essa? Né? As medidas que ela tem, é bacana, né? Porque a pirâmide, muita gente pensa que a pirâmide é oca, ela não é, tá? Ah, não é? Ela é maciça. Tá. Né? Ela tem corredores lá dentro que não foram escavados, eles foram projetados. Tem arquiteto que fica maluco quando a gente fala isso, né? Então, ela tem um túnel, por exemplo, que desce lá para o poço. Ele tem 114 metros, mais ou menos. Ele tem 1,14 m de altura por 1 de largura. Um túnelzinho assim. Que ele foi construído assim, entendeu? Não é que fizeram as pedras e depois furaram para descer. Então, você desce para o poço, já foi tudo encaixado. Um Lego, vai. O sarcófago, por exemplo, ele não passa nesse túnel. Se ele viesse de fora para dentro, ele não entraria na pirâmide. Só que ele está lá no meio da Câmara do Rei, né, que chama Câmara do Rei, esse aposento. Você fala, como assim, né? E ele também foi lapidado. Ele é um baú que não foi emendado, não. Ele foi uma pedra que foi lapidada, foi tirado o centro dela, lisinho dentro e tal. Que mecanismo é esse, né?
Você vai na pedreira lá em Assuã, tem lugares que o bloco... Entendo o que eu vou falar, parece que o bloco já saiu prontinho de lá. Tem um bloco da pirâmide que se você pegar, você vai encaixar ele na pedreira, vai. Agora, que máquina que faz isso, que já tira ele, o cubo certinho, né? Não dá para entender, né? E as medidas que ela tem E essa medidas... parte de medidas? Quais... não tem nada Conta escrito alguma... dentro da pirâmide. Tá? Muita gente fala, está escrito na pirâmide. Não, são medidas, né? Tem um ponto zero lá. A partir daquele ponto zero, os caras pesquisando muito, começaram a ver medidas e começaram a pegar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nascimento de Cristo, morte de Cristo. Você vê, por exemplo, você sai do poço, a hora que você sobe para a Câmara da Rainha, a subida tem 33 metros. 33, dá para lembrar alguma coisa, né? Ela chega num ponto que chama ponto de cruzamento. Aí você fala, cruz, 33 e tal. Então eles explicam que ali é a vida de Cristo. E nesse ponto de cruzamento, na verdade, é um buraco, ele está tampado hoje, lógico que ele vai, você cai. Você desce para as profundezas da pirâmide e vai emendar com esse túnel que eu falei, né, que é o corredor descendente. O que eles queriam mostrar com tudo isso, né? É bacana demais. Tem lá o pi, tem a polegada, né? A altura da pirâmide, você pega, ela é 147,532. 147 metros, 532. A unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. 147.532. Está lá, a distância da Terra no Sol está dentro da pirâmide. Agora, tem várias teorias, né, da construção das pirâmides, né? Uns falam que foi construído por alienígenas, outras teorias se fala de que esses blocos foram transportados por alguma tecnologia de magnetismo, né? Qual seria hoje a teoria mais aceitável? Para mim, a teoria mais aceitável não foi feita por seres da Terra. Tá. Elas estão alinhadas com as Isso Três que eu ia Marias, falar. com o cinturão de Órion. Uhum. Aliás, todo o monumento do Egito, todas essas coisas, tudo estão alinhado com algumas estrelas. Ponto. Para começar. Então, alguma tecnologia que a gente desconhece. Eu acho que por levitação, as pedras. Porque não dá para arrastar na areia uma pedra de 2 toneladas, né? Eles dizem que ela foi construída em 20 anos. O pessoal fez cálculo matemático. Para construir em 20 anos, seria necessário que toda a população do Egito, velho, mulher, criança, doente, fosse até a pedreira, tirasse a pedra, lapidasse, transportasse e assentasse ela em 2 minutos. Não precisa falar mais nada. Ou seja, alguma coisa que levitava essas pedras e levava, talvez, alguma coisa assim, né? E a perfeição dela é que é assustadora, né? E aí você pega algumas coisas que você fala, mas ninguém nunca ensinou isso e tal. Na Bíblia fala, tem passagens da Bíblia que fala de um monumento erguido a Deus, etc e tal. Tem passagens que Cristo fala sobre a pedra angular, que eu sou a pedra angular. E a pirâmide de Quéops não tem o ápice, ela não tem a pedra angular. E aí você começa a ligar as coisas, né? Cristo jejuou e meditou 40 dias, 40 noites no deserto. Aonde? Sentado numa duna? Ou será que foi dentro da pirâmide? Não sei, né? A energia que ela capta é muito forte, né? Que ela concentra no terço médio dela, experiências com réplica você faz, é absurdo, né? Ela é uma antena. Como que é essa parte energética? Ela capta uma energia cósmica. Ela capta a energia assim, vai até a ponta dela, no ápice, e transmite assim também, né? Então tem avião que desvia, tem que desviar da rota, não pode passar em cima da pirâmide que os aparelhinhos ficam malucos lá, né? Então, uma energia muito forte aquilo. Quando você faz uma réplica, você faz experiências e você vê que acontece algumas coisas meio... Você fala, como é que pode, né? Tem muitas experiências. O pessoal afia gilete, né? Na Tchecoslováquia, aliás, um cara patenteou, o Karl Drubal, o nome dele, ele patenteou as pirâmides como afiador de gilete. Olha só, o cara aproveitou. Porque a lâmina é feita de cristais, né? Conforme você vai usando, os cristais vão desalinhando. Se você põe a lâmina de novo debaixo da pirâmide, eles alinham de novo, volta o corte. Não é mágica. A energia alinhou os cristais de novo. E volta o corte da pirâmide. Tem gente que faz 200 barbas, ele relatou isso, aliás, ele fez 200 barbas com a mesma lâmina. Fazia a barba e guardava na réplica da pirâmide. Então, mas não é qualquer pirâmide também, por exemplo, senão as pessoas vão sair comprando pirâmide aí, a pirâmide tem que ser que nem a de Quéops, lógico. Ela tem 4 lados, né? São triângulos na base 4.
Tem tudo a ver isso, tá? Na base 4. E ela tem que ter um ângulo correto, que é 51 graus, 51 minutos e 14 segundos de inclinação. Esse é o ângulo da pirâmide de Quéops, que é o mesmo ângulo que a gente encontra na magnetita, por exemplo. A magnetita é um mineral do ímã, que faz o ímã. Os cristais são piramidais. Tem 51 minutos, 51 graus, 51 minutos e 14 segundos de ângulo. Agora, eu vi que se você coloca alimentos dentro dessas pirâmides... Conserva. Conserva. Ele desidrata o alimento, ela desidrata o alimento. Se puser experiências com carne, né? Por exemplo, o cara pôs o bife lá no meio da pirâmide, pôs outro fora. A experiência tem que ser bem feita também para falar que ele dissecou, ele desidratou, mas não perdeu as propriedades nutrientes. Exames de microscópio conseguiram comprovar isso. Então ele ficou seco, por isso que fala mumificava, né? Não, ele fica seco, mas não perde as propriedades. Perde a água só, né? Desidrata. Tem N experiências com pirâmides fantásticas. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente está falando de Egito, mas também nós temos construções antigas, por exemplo, dos maias, né? E que tem muitos princípios similares, né? Inclusive a posição, né? Os maias são conhecidos até pela astronomia, né? E aí você se pergunta, né? Eles aprenderam com quem isso daí? Então, a gente fala, né, muito do Egito e tal, mas tem pirâmide no mundo todo. Sim. Já descobriram lá no fundo do mar, no Japão, né? Eu ouvi falar que tem uma pirâmide de 500 metros de altura, 500 e pouco, que está lá no Alasca e tal, isolada. Ninguém chega perto. Diz que ela está em atividade, vamos falar assim. Você fala, tem muita coisa para o homem descobrir ainda. Né? A gente trata muito com a de Quéops, por quê? A de Quéops a gente chama de mãe das pirâmides, né? Por causa das medidas perfeitas dela, né? Então, se você pega um engenheiro, aí se tiver algum engenheiro, pode até falar. A gente fala, o que é um desnível hoje considerado perfeito na construção civil? Em 50 metros, 5 centímetros. Ou seja, está desnivelado 5 centímetros em 50 metros, é perfeito. Né? Então, na pirâmide, ela tem 232 metros de base. 232,16. Teria que ter 23 centímetros de desnível, seria perfeito. Ela tem 12 milímetros. Aí você fala, como é? É muito louco, né? E aí ela tem as medidas, mas aí tem que estudar muita medida. Por exemplo, a base dela transformada em polegada, vezes os 4 lados, dá os dias do ano. 365,24. E mais 12 casas ainda. Você tem o número pi, você tem a polegada. E aí vai. Cara, tem medida que não acaba mais. Você fala, mas quem construiu isso? Porque não tem coincidência nessas coisas. Né? Ela é muito perfeita. Né? Não, muito e outra, perfeita. Diversas construções espalhadas em vários pontos do mundo. Planeta, né? Numa época que não dava para se falar. Pelo que a gente sabe, não tinha aeronaves, não tinha nada. Né? Então, assim, de WhatsApp. de onde que tinha toda essa troca de informação, né? De onde como que chegava isso daí em diversos pontos distantes? Não tinha fax. Não era pela Conde TV. Não tinha televisão, não tinha nada. Quer dizer, todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo de construir pirâmides, que elas são mais ou menos das mesmas épocas, assim, né? Mas como que é isso, né? Então, são perguntas que, assim, nós não estamos preparados nem para ter as respostas. A humanidade não está preparada para ter essas respostas. Se assustaria. Porque você fala em vida extraterrestre, as pessoas acham ainda que é fantasia essas coisas. Sim. Né? Mas tinham que estar preparados. Porque vão se assustar daqui a pouco. Mesmo porque... Nós não estamos sozinhos no universo. Não teria porque seria uma idiotice da nossa parte imaginar que num universo gigantesco como esse, só no planeta Terra fosse possível existir vida. Só que na nossa galáxia, que é pequenininha, e que tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Cada estrela com planetas, só na nossa galáxia. Não vamos nem falar das outras, que tem mais de 1 bilhão de galáxias que o homem conhece. Por que só ia ter vida nesse planetinha, né? Embora a gente seja pequenininho, a gente é grande. Mentalmente você é grande, tá? Mas fisicamente falando, nós não somos nada. Uma poeirinha, né? Uma partícula, nem isso. Agora eu vou colocar um tempero, já que a gente falou de galáxias e tudo mais. 3 Atlas. Sabia que ele ia perguntar. Qual a sua opinião? Bom, aí é minha opinião mesmo, porque assim, eu tenho visto muita coisa, muita baboseira, as pessoas ficam... Para mim, posso estar errado, mas me parece que é uma sonda, realmente, pelas pesquisas que eu vi, uma sonda de outra civilização. E que
vai parar aqui para ficar observando o nosso sistema solar. E nós também, né? Lógico. Que civilização é essa que está aí nesse planetinha chamado Terra? Né? Que bichos são esses né, que se matam? Exato. Não sei se eles vêm para... é melhor acabar com esses caras porque eles estão comprometendo o universo. Ou talvez para ajudar, ou talvez para ver a experiência que foi isso aqui. Porque, segundo consta, esse 3i Atlas, ele vem de uma civilização, vem de uma estrela que está mais de não sei quantos milhões daqui. 300 e poucos milhões de anos. Foi quando começou o homem a aparecer na Terra e tal. Então, sei lá, plantaram uma experiência aqui, agora vamos lá ver a experiência. Pum. Bem isso. 300 e tantos milhões de anos. Mas, assim, é tudo opinião, porque de exatidão de verdade ninguém tem. Não tem. E, assim, essa semana teve um acontecimento muito estranho, né, relacionado a ele, que foi quando ele estava se aproximando ao Sol. Parece que ele emanou algum feixe, não sei se de luz, o que era, né? Ele tem vontade própria, tá chamando a atenção, né? Porque que chegando próximo do Sol apareceu esse feixe, né? Ele parou a 1,44 unidade astronômica. A unidade astronômica é 1 milhão, aquilo que eu falei da pirâmide. Ele parou ali, que é onde mais consegue se captar a energia do Sol. E ele mudou um pouco a configuração dele, né? Parece... Estamos supondo que ele emitiu alguns painéis solares abriram nele. Então ele estava recarregando. Porque a órbita dele não é uma órbita natural. Ele está fazendo coisas de velocidade, está mudando de velocidade e tal, que os caras... Ninguém sabe explicar o que é. Eu não acredito. Aí sou eu também, que não acredito que tenha vida lá dentro, mas que ele é uma sonda mandada e controlada por outras constelações, outras... Em breve saberemos. Em breve saberemos. Mas já é legal, isso está sendo discutido, porque as pessoas já dão essa possibilidade. Hoje, então existe vida terrestre, porque muita gente ainda não acredita. Né? Tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua ainda. Bom, tudo bem. A Terra é plana também. Então, a Terra é plana para outros, quer dizer. Então nós não estamos sozinhos, isso com certeza. Desde o começo nós não estamos sozinhos. Né? Você vai para o Egito, eu já fui para o Egito, pesquisei bastante, a gente foi em bastante templos e tal. Você vê desenhos e hieróglifos, né, nos templos, te assusta. Você fala, esse negócio é de 5 mil anos atrás, tem desenho de astronauta lá, com oxigênio, com capacete. Você fala, espera um pouquinho. Né? O que é isso? E é muito característico, não dá para falar que não é igual. Não é. Tem uma lá que era um helicóptero, sem brincadeira, um helicóptero. Você fala, não estou entendendo. Voltando um pouquinho para a pirâmide, a parte de energia dela. Então a gente entendeu que dentro dela, ela absorve ou canaliza energia. Ela concentra energia. Como que o ser humano pode utilizar para ele? Para algum tipo de cura, para algum tipo de meditação, para o quê, por exemplo? Você pode usar a pirâmide, por exemplo, para uma fratura, você põe... A calcificação é muito mais rápida. Está mais do que comprovado que para hepatite, por exemplo, o fígado se recupera mais rápido. Quer dizer, você usa para um monte de coisa. Dor de cabeça, você pode pôr ela na cabeça, que é esquisito, né? Você vai pôr a pirâmide na cabeça, se alguém ver, vai falar que você é louco. Tal. Então você pode usar para o que você quiser. Mas é importante o ser humano saber o seguinte, nós temos 2 hemisférios, direito e esquerdo. No lobo frontal, nós temos 60 mil células, isso é medicina, hein? Nós temos 60 mil células, chamadas células de Betz, ou sistema de Betz. Essas células são piramidais. E são elas que recolhem energia para distribuir para a função motora, para os 500 e tantos músculos que nós temos. São 60 mil pirâmides na cabeça, 60 mil células, 30 mil em cada hemisfério. Ou seja, nós estamos cheios de pirâmide na cabeça, cujo ângulo é 51 graus, 51 minutos e 14 segundos. Agora, para a gente energizar uma pirâmide, como que a gente faz? Ela tem que estar norteada, tem que estar virada para o norte, como a de Kelps. Uma das faces dela virada para o norte verdadeiro. Que não é o magnético. Não é o magnético, Aqui em São Paulo, o verdadeiro está mais ou menos 22 graus à direita do magnético. Tá? Então é um pouquinho inclinado além. A bússola está apontando para lá, é 20 graus para cá. Então uma das faces virada para esse norte verdadeiro. Ela é uma antena, vamos falar assim. Certo. Né? Antigamente tinha antena de televisão, não sei se existe hoje ainda, né? Subia lá no telhado e ficava, tá com chuvisco, mexe um pouquinho mais, tá? Ficou perfeita, pronto. Né? A pirâmide é a mesma coisa, se você puser ela para o norte verdadeiro, ela capta
100% dessa energia. Se ela estiver virada para o magnético, ela também capta. Mas não tanto, só isso. Mas capta também para o norte. E aí você simplesmente coloca ela onde tá... Assim, se você for usar uma réplica bem comprada em algum lugar, ou no ângulo certo e tal, você deixa ela 20 minutos na posição, depois de 20 minutos ela está carregada, vamos falar assim. Você pode tirar ela da posição, que ela vai ficar por 20 minutos descarregando. Se você usar ela norteada o tempo todo, ela o tempo todo está carregando e descarregando em você. Eu falo para as pessoas, põe na água, põe em cima de um copo d'água, de um filtro, você energiza a água, porque a água capta muita energia. Né? Uma curiosidade, que pôr em cima da cama fica difícil, mas hoje em dia você tem as camas box. E se puser embaixo da sua cama? Se tiver norteada, você põe embaixo. Você vai estar recebendo... Só põe embaixo da cabeça. Eu falo, põe embaixo da cabeça, porque o cérebro vai receber aquela energia e ele sabe o que fazer. Não adianta pôr lá para baixo e tal. Né? No pé não vai resolver. É muito legal isso aí. Se parar para estudar isso, é muito legal. E você tem comprovações. Eu já comprovei comigo mesmo, mas não gosto de dar exemplo e tal, mas de calcificação, né? Que eu sempre pratiquei muito esporte, quebra braço, quebra isso, quebra aquilo. Cara, assustador. Eu tive que dar uma aula de pirâmides no hospital que me tratou do braço, que eu quebrei o cotovelo, porque os caras não acreditavam que tinha acontecido. Depois de 15 dias, estava normal. Em 15 dias? 15 dias, o negócio que estava previsto para mais de 30 dias. Tanto que eles iam tirar o gesso depois de 15 dias para ver novamente, porque talvez tivesse que operar. Eu falei, não vou pôr mais gesso. Nossa. O cara falou, não conheço o ser humano. O médico ficou bravo comigo. Conhece ser humano, que não fique médico de 30 dias e tal. Porque, né, imagina, você ser superior a um médico. E eu voltei lá, fizeram a raio-x, estava tudo certinho. Eu tive que voltar lá e dar uma aula. E aí, estão gostando? Pessoal, então não se esqueça. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar, difundir toda essa informação que é feita com tanto carinho para vocês. Sim. E o programa não ia acontecer, vocês não iam ter acesso a tudo isso sem a Repinte, especialista em restauração predial. O QR Code dele está aqui na tela, é só você pegar a máquina fotográfica do teu celular, já vai ter acesso às informações deles. Sem a Action Group, especialista em AVCB. Se vocês falarem para eles que assistiram aqui no Mais Que Condomínios, eles vão te dar 10% de desconto. Isso é bastante. E, obviamente, a Vem de Perto. Nosso mercadinho querido do coração. Se o condomínio ainda não tem, tá esperando o quê? Fala lá com o teu síndico. O QR deles também está aqui na tela. E olha, não se esqueçam, nós estamos em todas as plataformas principais de streaming de áudio. Então, Amazon Music, Apple Music, Spotify. Sabe aquele momento que você vai lá para academia? Tá lá correndo, tá na esteira? Já tem a melhor companhia do mundo, nós, e sempre com a melhor informação para vocês. Eu quero te agradecer demais, demais pela presença. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para todo mundo que assistiu e contatos, alguma maneira para alguém entrar em contato, ou para tirar dúvida, ou para conversar, ou para entender como que ele pode crescer, estudar, se desenvolver. Acho que através do meu e-mail, de repente, eu vou dar o e-mail da minha empresa, que é o que eu mais uso, tá? Que é Manoel, tá? Manoel@imperiosaudeocupacional.com.br imperiosaudeocupacional.com.br E assim, né? A mensagem que eu posso deixar para todo mundo, é lógico, nós falamos aqui, não falamos 0,5% de... É muito rápido, lógico. Mas na parte de pensamento, eu falo que se a pessoa quer ser feliz... Tem um poema muito bonito que termina com uma frase que eu queria deixar para todo mundo. A felicidade está sempre onde a colocamos, mas nunca a colocamos onde estamos. Esse é um segredo de vida. Né? A gente coloca a felicidade sempre lá na frente. Né? Nunca colocamos onde estamos. Seja feliz agora, porque tua vida é agora, nesse instante. A gente não sabe se vai ter amanhã, né? E as pessoas colocam a felicidade sempre longe. Aí é difícil alcançar. Manuel, muito, 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 muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Demetrios, como sempre, maravilhoso o programa aqui com você. Pessoal, a gente se vê quarta-feira, às 9h30. Um beijo no coração de todos. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.